Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Finalmente, chegou o quarto capítulo, o capítulo final da história da Nice, aquela menina que aos 16 anos sai de Belém numa aventura com caronas, porque ela buscava o encontro da mãe. A mãe que a abandonara quando tinha 5 aninhos, portanto havia 11 anos que ela não via a mãe. Nessa busca da mãe, ela acaba se relacionando em 3 dias sequentes com 3 homens diferentes. Ela teve inclusive relação sexual com cada um. E isso tudo acontecendo na vida de uma mulher honesta que ela sempre foi. Depois, quando ela buscava a mãe, Deus a surpreendeu. Apresentou uma desconhecida, Dona Carolina, que de fato se tornaria sua mãe. História linda, um livro. Gente, um livro. Eu fiquei espantado com o teor, com a beleza, com a consistência dessa história. E esse quarto capítulo que termina, que acaba, que vai dar o desfecho, é surpreendente demais. Vocês vão ficar mais apaixonados ainda pela história. Tenho certeza absoluta disso. Então prepara o coração, capítulo final, mas por favor, respeite a ordem. A história começa assim: parte 1, parte 2, parte 3, e aí você chega nesse capítulo final que é a parte 4, tá? Respeite a ordem para você poder entender. Não adianta querer começar aqui pelo fim. Se você entrou nesse vídeo, volta aí, vai lá na parte 1 da mesma história com o mesmo título. Em 3 dias, 3 homens diferentes na vida de uma mulher honesta. O mesmo título. Aí você vai na parte 1, parte 2, parte 3 e aí você chega nessa, que é o capítulo final. Vamos lá? Se sobrar gentileza, você já sabe. Manda um valeu demais aqui pro canal. Começa agora o quarto capítulo, o capítulo final. Começou! Até que chegou aquele dia, e eu mesma não acreditei quando no mesmo quarto e na mesma cama dormimos eu, a Carol, minha filha, e o Divaldo. A Carol estava no meio de nós dois, mas depois que ela dormiu, eu mudei de posição e me coloquei ao lado do Divaldo. Fazia um pouco de frio naquela noite e eu me encostei nele na famosa conchinha, naquela posição que as pessoas ficam com o objetivo de levar um pouco mais de calor para o outro. Eu digo, sem medo de afirmar, que na verdade esse posicionamento no fundo representa muito mais do que isso. Representa um carinho de verdade, uma manifestação desse carinho. Desde que eu tinha conhecido o Divaldo, a quem chamei tantas vezes de velho do palito, você que está acompanhando a história sabe disso e sabe o motivo pelo qual eu chamava o Divaldo de velho do palito. Aquela era a primeira vez na minha vida que eu tive vontade de levar um pouco mais de carinho
e ofereci a ele. Coisa que é a vida, que coisa que é a vida. Eu nunca antes havia imaginado que aquela cena fosse possível. Mas veja o quão surpreendente é o destino. A inimaginada cena estava acontecendo. A inimaginada cena estava acontecendo. Divaldo, ao perceber o meu aconchego, ele continuou como estava, estático. Ao perceber que eu tinha feito conchinha com ele, ele permaneceu como estava, estático, na mesma posição, de costas para mim e voltado para o lado da filha. Mas no abraço que eu lhe dava, eu deixei que a minha mão se posicionasse sobre o seu peito e senti o coração dele disparado. O coração dele havia disparado. Sim, era ele reagindo àquele meu carinho, onde ele usava agora da sua quietude apenas como estratégia de não me afugentar. Naquele momento, ele fazia o papel do fotógrafo de aves raras. A imobilidade e o silêncio eram fundamentais para que ele pudesse ver tudo de mais perto. Estava ele consciente de que qualquer descuido poderia espantar aquela ave linda para longe. Aquela ave poderia voar, batendo asas para longe e quem sabe até para sempre. E isso era o que ele menos queria. Ele gostava daquele aconchego capaz de lhe aquecer a alma. E talvez fosse Divaldo o exemplo de que nunca é tarde para aprender a melhorar. Para a gente aprender e melhorar, nunca é tarde. Ele já me havia dito que se arrependia muito do que havia me feito naquela carona, mas que se tudo aquilo também não tivesse acontecido, que sentido teria sua vida agora? Era uma pergunta. Que sentido teria a vida dele agora? Pergunta difícil de ser respondida. Mas sabe, foi a partir daquela noite, era assim, exatamente assim, que nós passamos a dormir dali para frente, a partir daquela noite. Os três, Carol, eu e Divaldo. Nem sempre por essa ordem, mas os três. Essa rotina só era quebrada quando chegavam à nossa casa a dona Carolina, e que muitas vezes se fazia acompanhar pela dona Conceição, né, a irmã mais velha dela. Bem, quando ela vinha, a dona Carolina, era impossível tirar a Carol da cama da avó. A dona Carolina se admirava do quanto eu e Divaldo estávamos nos dando bem. E chegou a comentar: sabe, Nice, se a gente parar para pensar, no fundo foi mesmo o melhor o que aconteceu. Eu penso que não haveria um pai mais completo para Carol, sabe, do que o Divaldo. Sinceramente. Ele, por sua vez, renasceu após a descoberta da filha. E ele se derrama em carinhos e atenção para com ela. E sem contar uma coisa que é muito importante também. Para pensar. Sua filha hoje, Nice, a Carol, ela está com o futuro dela garantido. Ela é a herdeira genuína dos bens do pai dela. Na fila da herança, ela é e para sempre será a primeira da fila. Obviamente que você que acompanha a minha história desde o início sabe que, embora o que dissesse a dona Carolina fosse absolutamente verdade, nada disso foi planejado. Porque em tudo isso teve a mão de Deus, o dedo de Deus. As coisas caminharam para que fossem assim. Até o que eu vou falar agora poderá servir para muita gente que está me ouvindo, sabe? No dia dessa conversa com a dona Carolina, quem estava por perto era a dona Conceição, a irmã mais velha dela. E a dona Conceição fez uma pergunta que tanto eu
como também a dona Carolina, estávamos aptas em responder. O que ela perguntou? Ela perguntou o seguinte: no caso de falecimento do Divaldo, a Carol, ela herda tudo, ou a ex-mulher do Divaldo, de quem ele é divorciado, e divorciado já há tanto tempo, há tantos anos, a ex-mulher dele também tem direito? Eu e dona Carolina explicamos para ela com base na lei. Veja, não há direito sucessório entre casal separado de fato há mais de 2 anos. Não tem. É impossível a comunicação dos bens adquiridos após a ruptura da vida conjugal, ainda que os cônjuges fossem casados em regime de comunhão universal. Ainda que o regime seja esse. Essa meação, essa partilha dos bens, já aconteceu quando da separação do casal. Entenderam? Portanto, a ex-mulher, uma vez separada há mais de 2 anos, não tem qualquer direito sobre a herança do ex-marido. Eu acho importante eu colocar isso na minha história, até para servir como informação. Portanto, a minha filha Carol era de fato a única herdeira. E isso, de certa forma, era prenúncio de um futuro confortável para ela. Foi assim até que nós chegamos no meu aniversário de 30 anos. Eu completava 30 anos. Divaldo, que contava com quase 75 no dia do meu aniversário, ele me ofereceu uma festa linda. Aliás, isso era uma coisa que eu jamais tive. Sim, foi exatamente assim durante toda a minha vida, a minha infância, a minha adolescência. Eu não tinha festa de aniversário. Quantas vezes meu aniversário passava em branco? Então ele, o Divaldo, ele me fez uma grande surpresa. O que o Divaldo fez nos meus 30 anos? Nós morávamos juntos, estávamos vivendo juntos. Ele fez uma grande surpresa. Ele trouxe o meu pai e 2 dos meus irmãos que puderam vir de Belém. O Elcinho, o mais velho, que acabou de fato se casando com a Rita. Vocês lembram dela? Foi na casa dela que eu fiquei quando eu descobri aquela carta do Elcio. Foi lá. Então veio o Elcinho, o mais velho, com a mulher e filhos. E o Elvis era o meu irmão caçula, 1 ano mais novo que eu. Ele também veio acompanhado da esposa e de filhos. Vale destacar que esse foi o dia, quando eu fiz 30 anos, esse foi o dia do meu reencontro com meu pai, de quem eu estava distante havia 14 anos. Não porque eu não quisesse ter este encontro antes. Quis sim, quis tantas vezes. Tanto que eu estive com todos os meus irmãos depois dos fatos. Jamais eu perdi o contato com os meus irmãos queridos. Trouxe inclusive cada um deles lá de Belém, sempre com a ajuda da dona Carolina, para um reencontro com a nossa mãe. Todos eles puderam matar um pouco da saudade que os consumia. Aliás, todos se sentiam em relação à mamãe, a nossa mãe biológica, como também eu me sentia. Sabe, um pouco decepcionados, porque o vínculo mãe/filho havia se quebrado em relação a todos eles. Aquele vínculo estava bastante ferido, havia de fato se quebrado. Meu reencontro com o papai não foi exatamente no dia da festa do meu aniversário, uma vez que ele chegou 2 dias antes. Mas quando nós nos abraçamos no aeroporto, choramos tanto. Choramos muito. Papai não é e nem nunca foi o homem das palavras, mas as suas lágrimas naquele fim de tarde, no Galeão, Rio de Janeiro, falaram muito. Falaram mais do que 1 milhão de palavras. Mais do que 1 milhão de palavras. Foi um reencontro para lá de emocionante. Na festa do meu aniversário de 30 anos,
foi quando também, pela primeira vez, e isso 25 anos depois, que meu pai se reencontrava com a minha mãe. Ele ainda estava muito ferido, ele ainda tinha mágoas em relação a isso, 25 anos depois. Então ele procurava ficar num canto, sabe? Sempre mantendo uma distância boa da figura da minha mãe. Foi quando eu assisti, porque eu estava muito perto, eu estava junto. Foi quando eu assisti o que o Divaldo fez e falou. O Divaldo, ele se aproximou do meu pai e disse: Seu João, o senhor me desculpe a intromissão, mas eu sei de toda a sua história com a dona Janete. A sua filha Nice me contou tudo em detalhes e sinceramente, como homem, eu compreendo a sua mágoa. Mas sabe, seu João, o senhor quer saber de uma coisa? Como já lhe falei, eu fiz tanta coisa errada e ruim com a sua filha quando ela só era uma menina de 16 anos. Fiz coisas das quais eu me envergonho até hoje. Até hoje me envergonho muito. Coisas que deveriam causar na Nice a repulsa dela em relação a mim. Mas um dia a Nice entendeu que para que houvesse paz entre um pai e uma filha, ela precisava me perdoar. E numa prova inconteste de que ela tem um coração de ouro, ela me perdoou. E por essas coisas que só o perdão é capaz de fazer, hoje nós temos uma convivência harmônica e a prova está na sua presença na nossa casa. O senhor, seu João, o senhor não sabe o quanto eu fiquei emocionado quando eu assisti a cena lá no aeroporto do Galeão, do teu abraço com a sua filha. O senhor chorava, ela chorava, eu também chorei. E o senhor não pode imaginar da minha felicidade de ter o senhor aqui em casa conosco. Eu assistindo aquele abraço de vocês no Galeão, fiquei profundamente tocado. Foi muito lindo tudo e profundamente comovente. Mas sinto o senhor incomodado com a presença da sua ex-mulher aqui hoje. E confesso que, de certa forma, percebo que tal situação também incomoda a Nice, né, Nice? E incomoda também os seus demais filhos. Sei que a Nice é sua filha e eu conheço o coração dela. E pela minha experiência de vida, eu já vivi um pouquinho, né? Eu sei que o seu coração não é diferente do dela. Se ninguém lhe disse, eu preciso de dizer, sabe, seu João? O senhor é um grande homem, porque na saída da sua mulher de casa, o senhor honrou o seu lar, mantendo unidos, juntos do senhor, os seus 5 filhos, assim como nem nunca admitiu nenhuma outra mulher dentro da sua casa. Isso é louvável, pois lhe digo uma coisa, isso é raríssimo, seu João. Eu acho que dá para eu contar nos dedos de uma mão homens que seriam capazes do seu gesto. Atitude linda, linda mesmo a sua atitude, o que denota o seu caráter, seu João, e as coisas que vão dentro desse seu coração. Então eu quero fazer um pedido, seu João. Só não permita que a mágoa se faça nuvem escura e espessa, capaz de cobrir a sua luz. Sua luz é grande, é muito grande, pois é exatamente por isso que eu faço esse pedido. Hoje, se aproxime de Dona Janete, como se nada tivesse se passado. Aperta a sua mão num cumprimento. Basta isso, seu João, basta. E eu tenho a mais absoluta certeza que o Senhor dará, com a sua luz, o brilho que essa noite de festa merece ter.
É o meu pedido, Sr. João. Senhor, desculpe a minha intromissão. É o meu pedido. Já que era aquela noite uma noite diferente e de milagres, eu vi mais um acontecer. Meu pai afastar com as costas das mãos lágrimas que teimavam em cair dos seus olhos. Nessa hora, eu também chorei. E chorei mais ainda, quando eu vi, minutos depois, o meu pai sair do seu canto e se colocar diante da minha mãe. E ele fez exatamente como lhe pediu que fizesse o Divaldo. De início, ele apertou a mão da minha mãe e deu para fazer a leitura labial do "Como vai, Janete?". Eu não ouvi, mas eu li no lábio dele: "Como vai, Janete?". A minha mãe o olhou, mas não respondeu. Acho que ela não teve a menor condição e vi quando ela deu nele um abraço. Por incrível que possa parecer, foi um abraço mais terno e saudoso do que o abraço que ela me deu, por exemplo, no dia que nós nos encontramos. E assim como foi mais terno e saudoso do que todos os demais abraços que ela dera nos filhos. Naquele abraço, assistido por mim, dado pela minha mãe, no meu pai, naquele abraço assistido por mim, eu entendi que quando a minha mãe escrevia aquelas cartas, todas elas dirigidas a meu pai, era para dizer, ainda que nas entrelinhas, era para dizer o quanto ela se arrependia por tê-lo deixado. Sem medo de errar, eu afirmo, eu vi amor naquele abraço. De fato, Divaldo tinha razão. O clima da festa melhorou ainda mais depois daquele abraço entre os meus pais. Até a minha irmã, por parte de mãe, a Yasmin, naquelas alturas com seus 19 anos, cumprimentou meu pai. Ela também cumprimentou meu pai. Se eu não havia tido uma festa de aniversário antes, aquela minha festa de 30 anos foi memorável, marcante demais. Já no ano seguinte, foi tudo tão diferente. Foi o meu aniversário de 31 anos. E, lamentavelmente, eu passei esse meu aniversário dentro de um hospital. Eu estava acompanhando o Divaldo, que infelizmente sofrera a repetição do AVC. De início, parecia ter sido coisa simples, era o chamado AVC isquêmico. Ele ficou internado 4 dias. Ele fez questão, inclusive, de cantar o parabéns para você baixinho, dentro de um quarto de hospital enquanto se recuperava. E se recuperou porque ele chegou a ter alta. Mas na volta para casa, ele acabou sofrendo um novo acidente vascular. E esse, infelizmente, foi fatal. Sequer ele pôde ser socorrido. Divaldo faleceu em 2019, quando contava 76 anos de vida. Veja, não nos casamos no papel, não, mas sinceramente, pós sua morte, eu me sentia viúva. Era assim que eu me sentia. Eu nunca imaginei que eu pudesse sofrer e chorar tanto com a morte do Divaldo. Nunca. Mas sofri e chorei muito. Minha filha, a Carol, ficou inconsolável, porque ela amava aquele pai com toda a sua verdade. E ele morreu exatamente no ano em que ela completava 15 anos. Na sequência, veio o período triste e muito difícil da pandemia. E eu quase morri quando eu soube que as minhas amadas, a dona Carolina e a irmã dela, a dona Conceição, pegaram o vírus, o Covid. Ninguém queria cuidar das duas em Realengo, pois eu não podia nunca me negar. Deixei a minha filha na casa, de Volta Redonda, e ela ficou na companhia da minha irmã Yasmin. A Yasmin, a minha irmã, veio ficar com ela.
E eu fui para casa em Realengo fazer o que eu entendia como sendo a minha obrigação. Olha, eu ganhei uma proteção divina tão grande que eu não peguei o vírus, mesmo cuidando das duas infectadas, a dona Carolina e a dona Conceição. Para a dona Carolina, a doença foi grave, sim, mas o seu organismo suportou. Já o mesmo não aconteceu com a dona Conceição. O que agravava para essa senhora, a dona Conceição, era a asma. Ela tinha essa grave comorbidade. Infelizmente, apesar de ficar internada por mais de 20 dias, a dona Conceição não resistiu e sucumbiu diante da Covid. Foi quando eu trouxe em definitivo para morar na casa de Volta Redonda a minha amada, a minha mãe, na verdade, né? A minha amada dona Carolina, a mãe que Deus me apresentou, Deus me presenteou com essa mãe. Veja, quando eu buscava uma mãe, a resposta de Deus foi certeira. Ele me apresentou a dona Carolina. Ela acabou se tornando a minha mãe de verdade. E aí, quem foi ficando por aqui, quem foi ficando na casa de Volta Redonda foi a Yasmin, a minha irmã. Devido até a proximidade de idade com a Carol, tia e sobrinha se tornaram amigas. E o pessoal ria quando a Carol a chamava de tia, porque elas tinham uma idade tão próximas, né? E elas se tornaram amigas inseparáveis. E isso me tranquiliza muito, porque elas saem juntas e eu confio demais na Yasmin. Fico segura quando sei que elas estão juntas. Até que chegou novembro do ano passado. E aquela visita ilustre voltou. Aquele visitante ilustre voltou. Mas quem? Alguém mais desatento perguntará. Mas quem? Ele mesmo. O Celo. O Celo. Ele veio até Volta Redonda. Já não estava atuando mais como jogador de futebol, mas ele continuava no ramo futebolístico, só que na função de auxiliar técnico. Continuava, portanto, morando lá em Puebla, México. Passou praticamente um mês de suas férias aqui conosco em Volta Redonda, enquanto que ele fazia contato com jogadores que o seu clube pretendia importar lá para o México. Porém, dessa vez, ele acabou me convencendo. Em casa, agora eram 3 mulheres unidas. Dona Carolina, minha mãe amada, Carol, minha filha, e a Yasmin, minha irmã. Esse trio sabe muito bem uma cuidar da outra. Eu brinco e digo que é o trio parada dura. Carol, a minha filha, é muito bem preparada e instruída. Por tudo isso, eu me deixei convencer pelo convite repetido tantas vezes pelo Celo. Resolvi ir junto com ele para o México. E fomos. Voltamos juntos para Puebla. Eu gostei tanto daqui, mas gostei tanto de Puebla, que aqui eu permaneço até agora. Aliás, é daqui que eu estou te escrevendo, de terras mexicanas que eu estou te escrevendo. Consciente de que agora estou ao lado do homem que eu sempre amei. Veja, eu sempre amei de verdade o Celo. Desde a primeira vez que o vi naquele café da manhã no Hotel Ipanema. Desde aquela carona que eu pedi para ele, fugindo do Divaldo, com a minha vida, né? Mas veja você que está acompanhando, quantas voltas foram necessárias no mundo para que isso ocorresse. O México
O México é um país lindo, de um povo bom, gente. O povo mexicano é hospitaleiro, é gentil com aqueles que aqui chegam. E detalhe, eles têm verdadeira paixão pelos brasileiros. Então, se você é brasileiro, se tiver vontade de vir ao México, e há tantos lugares lindos aqui para visitar, venha, sem medo, sem receio, porque o mexicano sabe receber muito bem e especialmente recebe bem a nós que somos brasileiros. Eu e o Celo fazemos por aqui passeios incríveis, mas há em particular um lugar que me transmite muita paz e que fica aqui em Puebla. Esse lugar fica aqui, perto de mim, em Puebla. É um lugar que quando eu visito, eu sou invadida por tanta luz e paz e por tantos bons pensamentos. É incrível a sintonia que eu tenho com esse lugar. Parece até que eu já vivi aqui, sabe? Eu acho, sei lá, se de fato existirem vidas anteriores, eu acho que eu vivi aqui. Parece que quando eu estou nesse lugar, eu sinto muito viva a presença, inclusive, do Divaldo. Eu sinto a presença dele quando eu estou nesse lugar. Eu estou falando da pirâmide de Tepanapa, também conhecida como a Grande Pirâmide Cholula. Cholula. É um enorme complexo localizado em Cholula, aqui em Puebla, pertinho aqui, tudo é muito próximo. É o maior sítio arqueológico de uma pirâmide no Novo Mundo, bem como é considerada a maior estrutura piramidal já registrada. O lugar é lindo, o lugar é apaixonante. Eu falei para vocês, eu sinto uma presença espiritual tão forte quando eu estou nesse lugar. O povo mexicano já cultua muitos antepassados e esse lugar é especial para isso. Ali parece que o Divaldo, ele fala comigo. Eu sinto a presença dele ali, sabe? Parece que ele fala comigo. E nessa fala ele me incentiva a seguir em frente. Assim como eu estou, curtindo a minha vida, fazendo desse jeito. É como se ele dissesse, vai, siga em frente, eu te apoio. A minha filha, a Carol, esse ano ela está completando 18 anos. 18 anos. E ela virá passar o aniversário de 18 anos comigo aqui. E trará consigo a minha irmã Yasmin, vem com ela, e a minha amada e doce mãe, a Dona Carolina. Dona Carolina também vem com ela. Eu sei que a minha história está longe de terminar aqui, mas muito longe de terminar aqui. Que há muito ainda nela para acontecer e para ser contado, mas depois, né? Isso será assunto para uma nova carta ou novas cartas. Mas eu agradeço mesmo do fundo do coração se de fato, Paulinho Boa Pessoa, você se interessou pela minha história e se dispôs a contá-la. Porque, olha quantas páginas, eu tenho até vergonha de dizer. E você ouvinte, você que se destinou a ouvi-la do começo até o fim, apesar do tamanho. Eu não tenho dúvida em afirmar para você, viu, Paulinho Boa Pessoa, que se não foi a maior história que você recebeu, com certeza foi uma das maiores. Mas se você sentiu no coração de apresentá-la, eu queria te agradecer. Muito obrigado por tudo isso. Receba também o abraço do Celo, que está aqui mandando um abraço para vocês todos. E assim, eu diria que termina mais um capítulo da minha história. Outros, no futuro, eu voltarei para contar. E aí, gostou? Por favor, manda o seu comentário. Quero ler todos, aqui muito bem acompanhada pelo Celo, direto de Puebla, México. Quero pedir que você se inscreva no canal, que dê o seu joinha na história e, se sobrou gentileza, envie um valeu demais para o Paulinho Boa Pessoa, que ele bem o merece.